Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, e o tema que estudaremos será uma lição de aceitação. Quando vamos estudar um pouco sobre o comportamento dos judeus do primeiro século, mais especificamente do período intertestamentário até, nós vamos perceber uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos. É bem verdade que quando olhamos para o Antigo Testamento, somos capazes de receber dos escritos sagrados, principalmente de 2 Reis, capítulo 17, a razão pela qual havia tanta animosidade entre judeus e samaritanos. Quando, no ano 722 a.C., os assírios invadiram o país de Israel, Israel era o reino do norte, Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, Samaria, com capital na cidade de Samaria, considerado o reino do norte. 10 tribos estavam unidas sob um governo centralizado na capital Samaria, e 2 tribos estavam ao sul, dirigidos pelos descendentes de Davi, na dinastia de Davi. Quando os assírios invadiram o país de Israel em 722 a.C., a estratégia deles era um processo de deportação. Eles pegavam os indivíduos de um país, dividiam esses indivíduos por várias terras, traziam pessoas de outras terras e colocavam, assentavam nessas terras que haviam sido conquistadas. A ideia era quebrar aquele espírito nacionalista que havia entre as pessoas, porque agora com 10, 12 nações ou indivíduos de nações diferentes tendo que conviver juntos, aquele sentimento nacionalista desaparecia. E então a chance de haver uma insurreição contra o domínio dos assírios era muito menor. Nesse período, grandes nações, principalmente da região da Mesopotâmia, foram trazidas para o Reino do Norte e colocadas na Samaria. Eles voltaram dessas mesmas regiões para aquela região de Israel e trouxeram consigo a adoração aos seus deuses. Entretanto, quando eles se assentaram nessa mesma região, a história vai mencionar que os perigos da terra vieram sobre eles, animais ferozes, e alguns desses indivíduos acabaram desconfiando que poderia ser o Deus daquela terra que estava, de alguma maneira, castigando essas pessoas. Mandaram, entre os cativos de Israel que haviam sido levados para diversas regiões, espalhados entre as diversas terras, escolheram alguém que fosse sacerdote do Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, para que pudesse ensinar as pessoas que ali haviam se estabelecido a adorar a Deus, para que esses perigos das nações, ou daquele país, os animais ferozes que estavam atacando as pessoas, para que isso não viesse sobre eles. E eles aprenderam sobre o Deus Israel. Eles adoravam ao Deus Israel, faziam sacrifícios ao Deus Israel, mas continuavam tendo uma adoração dividida, porque eles também sacrificavam aos seus deuses que eles haviam trazido das terras de onde eles tinham sido deportados. Então, uma adoração mista havia se estabelecido naquela região de Samaria. Mais especificamente, um outro problema havia surgido, porque eles criaram um templo no Monte Gerizim, onde eles adoravam ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo haviam muitos pontos de adoração pagã. Então, eles não eram aceitos pelos judeus. Quando Esdras e Neemias retornam para o país de Judá para reconstruir a cidade de Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia, esses samaritanos se aproximam para tentar fazer uma coligação e ajudá-los. Por causa dessa adoração dividida que eles viviam em Samaria, para que o povo não fosse seduzido por esse mesmo tipo de atitude, houve um rompimento com os samaritanos. A partir daí, os samaritanos começaram a ser vistos como inimigos do povo de Israel. Quando Jesus vem à terra, isso havia se acentuado de maneira muito intensa. Entre os judeus havia a crença de que um samaritano valia muito menos do que um animal. E Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele tem que ir até a Galileia. Quando você pega um mapa e vai analisar um mapa de Israel do tempo de Jesus, você encontra no extremo sul a região de Judá, ou a Judéia. No meio do caminho você tem Samaria.
e na parte mais ao norte você tem a região da Galileia. E Jesus tinha que ir para a Galileia, qualquer pessoa faria exatamente isso. Você sai do extremo sul, passa pela Samaria e vai chegar na Galileia. Mas havia também uma crença rabínica dos dias de Jesus de que uma pessoa poderia se contaminar pela associação com indivíduos que eram considerados impuros. Ou seja, se um judeu andasse junto com um não-judeu, principalmente com um samaritano que era um idólatra, ele seria considerado cerimonialmente impuro. Mais do que isso, se passasse pela terra deles, ele também seria impuro. Então, os judeus, eles faziam a volta, havia um caminho para poder chegar até a Galileia que contornava toda a Samaria. E João vai deixar claro que Jesus queria ir até a Judeia e lhe era necessário passar pela Samaria. A ideia é que Jesus, ele deliberadamente resolveu ir a Samaria. Por quê? Porque ele queria se encontrar com aquela mulher junto ao poço de Jacó. A mulher samaritana, que era uma mulher de um povo pagão, de um povo que tinha uma adoração dividida, e pior do que tudo, ela ainda era uma excluída social no seu tempo. Ela havia tido problemas de relacionamento muito grandes, havia se casado já com 5 maridos, ou com 5 homens, esses casamentos haviam terminado, e agora estava vivendo com um homem que não era seu marido, estava vivendo em adultério. Mesmo no meio do povo samaritano, ela era uma excluída social. E Jesus vai passar por lá por causa dela. Esse encontro vai dar a ela a força necessária para que ela vá até a cidade de Sicar, até a vila de Sicar, e chame as demais pessoas para poderem ouvir Jesus. Uma grande conversão aconteceu naquele lugar, por intermédio do trabalho daquela mulher. Portanto, Jesus vai até Sicar por causa de uma mulher que era uma excluída social. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, lá no finalzinho, o último parágrafo, é uma citação de Ellen White, do Signs of the Times, de 20 de junho de 1892, que diz assim: a eterna lição que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simples. Aqueles que têm o Espírito de Cristo e verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Esse texto é fantástico. Se você tem o Espírito de Cristo Jesus, você verá todas as pessoas com os olhos da compaixão divina. Jesus olhava para as pessoas e via não o que elas eram naquele momento, mas no que elas poderiam se transformar no momento em que a graça dele tomasse conta dessas pessoas. É um desafio viver dessa maneira. É um desafio dar oportunidades àqueles que, humanamente falando, não merecem uma oportunidade. Mas se o Espírito de Cristo vive em você, você aprenderá a ver as pessoas como Cristo também via. E dar a essas pessoas a oportunidade de poder conhecer também o amor de Cristo. Afinal de contas, Cristo morreu por todas as pessoas, inclusive por aquelas em quem nós não acreditamos. Vamos orar para que o Senhor Jesus nos ajude a podermos ver as pessoas com os olhos de compaixão? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor Jesus valoriza cada pessoa. Ajuda-nos a podermos ter a mesma visão que Ele, a termos um olhar de compaixão para todas as pessoas, mesmo aqueles que nós achamos que não merecem. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?